Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos resolver uma questão do concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de 2012 sobre regimes aduaneiros. Bem, o tema da questão de hoje, regimes aduaneiros especiais, é um dos temas mais frequentes em questões de concurso para auditor fiscal da Receita e para analista também. Essa prova que a gente vai analisar, essa questão que a gente vai analisar do concurso de 2012, um dos últimos concursos para auditor da Receita Federal. Está na hora de realizar um novo concurso com uma nova entidade, já que a ESAF não mais existe. E esse conteúdo de regimes aduaneiros ainda é um dos favoritos pelos concursos da Receita Federal. Então, muita atenção, principalmente nos conceitos de cada um dos regimes que você encontra no Regulamento Aduaneiro, Decreto 6759 de 2009. O enunciado da questão diz: sobre os regimes aduaneiros é incorreto afirmar que. Então, ele quer que você encontre a errada, a incorreta. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A: os regimes aduaneiros especiais se distinguem do regime comum pela suspensão ou isenção de tributos incidentes nas operações de comércio exterior. Bom, isso como regra é verdade, né? O elaborador da questão deveria ter colocado um em regra aí na alternativa A, porque tem exceções. Por exemplo, o regime de depósito alfandegado certificado, o DAC, ele não envolve nem suspensão nem isenção. Então, exceção existe, mas se o elaborador da questão quis dizer em regra, embora ele não tenha colocado em regra na alternativa, o gabarito interpretou que essa não era a alternativa a ser assinalada, então interpretou que essa era a correta. Mas cabe essa ressalva aí, tá? Tem exceções a isso. Nem todo regime aduaneiro especial se distingue do comum. Quais são os comuns? A importação definitiva e a exportação definitiva. Então, o regime comum é aquele, e mesmo no regime comum, eu posso ter isenção. Eu posso ter uma importação definitiva com isenção. Então, a isenção também não seria necessariamente um traço distintivo. Não foi muito bem elaborada essa alternativa A. Daria para dizer que, em regra, ela está correta. Em regra. Tem alguns tópicos em que ela passa a não ser válida. Citei um deles aqui, que é o regime de DAC, que você encontra lá no Regulamento Aduaneiro, dos artigos 493 a 498. Alternativa B. De acordo com a legislação em vigor, as empresas... Lembra, a questão é de 2012, então já estava em vigor o atual Regulamento Aduaneiro, que é de 2009. As empresas instaladas em zonas de processamento de exportação, que é um regime aduaneiro aplicado em área especial, caracterizadas como áreas de livre comércio com o exterior, todos os três regimes aduaneiros especiais se caracterizam como áreas de livre comércio com o exterior. Tanto as ALC, quanto as EPE, quanto a Zona Franca de Manaus. Não podem vender produtos para o mercado interno. Bom, aí o errado está essa parte final, né? No artigo 536 do Regulamento Aduaneiro, você encontra hipóteses excepcionais em que as mercadorias de ZPE podem ser vendidas para o mercado interno. Tá? Então, aqui também, em regra, né, poderia ter sido melhor trabalhado o texto, mas como ele afirmou categoricamente que não podem, e existe possibilidade em que ela possa, então a alternativa está incorreta, indiscutivelmente incorreta. E com o passar do tempo ela se tornou mais incorreta ainda. Desde 2021 agora, não tem nem percentuais mais de destinação para o mercado externo nas EPS. Então pode destinar ao mercado interno de uma forma inclusive mais explícita e menos sujeita a limites excepcionais do que existia no regulamento na redação original. Essa alteração, que foi feita agora pela Lei 14.184 de 2001, ela ainda não consta no regulamento aduaneiro. O RA não foi atualizado com essa alteração na lei que rege as EPS, que é a 11.508 de 2007. Então, a disciplina das EPS está mais flexível agora e pode, com ainda maior liberdade, vender para o mercado interno. Então, seja na época de 2012, seja atualmente, a B está incorreta. E é a que você deve assinalar, portanto.
As alternativas C, D e E são mais fáceis, porque elas correspondem basicamente ao conceito do regime que você encontra. É aquela história que eu comentei no começo da conversa de hoje. Estude as definições de cada um dos regimes. Por exemplo, alternativa C, definição de drawback, que é um incentivo fiscal para fomentar exportações, né? O regime aduaneiro especial de drawback objetiva desonerar de tributos os insumos utilizados na produção de bens destinados à exportação. É exatamente para isso que serve o drawback, que, em geral, no mundo afora, tem o nome de aperfeiçoamento ativo. E aqui no Brasil a gente chamou de drawback, né? O que o mundo conhece como drawback é aquilo que aqui no Brasil a gente chama de drawback restituição. Mas, se você for lá no artigo 383 do Regulamento Aduaneiro, você encontra a definição de drawback que corresponde exatamente a isso. Em qualquer uma das modalidades do drawback, seja a suspensão, seja a restituição, seja a isenção, e seja naquela redação original de 2009, seja depois do advento do drawback integrado, tá, que envolve também as aquisições no mercado interno, o objetivo é desonerar as exportações com tributos que incidiriam sobre os insumos. Então, corretíssima a alternativa C. E sendo correta, ela não deve ser assinalada. Alternativa D. O regime de admissão temporária permite a entrada no país de certas mercadorias com uma finalidade por período de tempo determinado. Ora, se você atentou para o nome do Instituto, admissão temporária, faz sentido que seja por um período determinado. E se você conhece a legislação, você vai identificar que também tem que estar vinculado a uma finalidade, uma daquelas previstas na norma de regência. Com suspensão total ou parcial do pagamento de tributos aduaneiros incidentes na sua importação. Perfeito! Hoje a gente tem a admissão temporária com suspensão total e a gente tem aquela admissão temporária para utilização econômica, que tem suspensão parcial e os tributos são exigidos proporcionalmente ao tempo de permanência do bem no país. Então, corretíssimo até aí. Final, vírgula, com o compromisso de serem reexportadas. Até daria para discutir esse finalzinho aí, porque você não tem um termo de compromisso, nos moldes que você tem em regimes como o drawback, um termo de compromisso de exportação. Não tem uma situação exatamente igual a essa para reexportação no drawback. A reexportação é tão somente uma das possibilidades ao final do regime de admissão temporária. Então, na admissão temporária, enquanto no drawback você prevê que ele é voltado única e exclusivamente para exportação, se destinar ao mercado interno tem inclusive multa, em regra. Tá? Na admissão temporária, não. Ao final do regime ele pode ser destruído, pode ser destinado ao exterior, pode ser transferido para um outro regime, pode ser nacionalizado, daí sim, com pagamento dos tributos. Então tem mais de uma hipótese, não é simplesmente só com compromisso de ser reexportado. Mas como a questão se refere a uma permanência temporária no país, faz sentido que o objetivo número 1 da admissão temporária seja que ao final do regime a mercadoria volte para o estrangeiro. Então, de novo, uma alternativa que não foi muito bem escrita, mas ela não é tão flagrantemente incorreta quanto era a alternativa B de bola. Tá? O gabarito não deu como incorreta a alternativa D. Então partiu do pressuposto de que, inclusive nesse finalzinho, que é a única coisa discutível, esse finalzinho aí, com o compromisso, tá? Com a possibilidade de reexportação, ou, de novo, faria muito bem um em regra aqui, em regra com uma reexportação. Alternativa E, o regime, e essa é a definição na alternativa D, desculpa, do artigo 353 do Regulamento Aduaneiro, a definição de admissão temporária. Por último, na alternativa E, o regime de trânsito aduaneiro permite o transporte de mercadorias sob controle aduaneiro de um ponto a outro do território aduaneiro com suspensão de tributos. Isso é basicamente copiar e colar a definição lá do artigo 315 do Regulamento Aduaneiro. Então, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Bastaria que você conhecesse a definição de trânsito aduaneiro, que você saberia que a alternativa E é correta e, portanto, não deve ser assinalada, porque o objetivo da questão era assinalar a incorreta. E a alternativa flagrantemente incorreta, porque fala algo que nunca pode ser verdadeiro, né? As mercadorias nas EPS não podem
ser vendidos no mercado interno? Elas podem. Elas podem. Tá? Então, existindo a possibilidade, a alternativa B é falsa, é incorreta. E por isso que provavelmente a questão não foi anulada. É por isso que a questão acabou sendo mantida com o gabarito original da alternativa B. Embora caibam aqui essas discussões que a gente teve na nossa resolução. Se você gostou da resolução dessa questão ou gostaria de ver alguma outra questão sobre comércio internacional ou legislação aduaneira resolvida aqui no portal, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.